Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem conosco hoje no nosso webinar. Vou dar mais um tempinho para que todos possam ingressar e a gente comece o evento. Boa tarde, obrigada pela presença de vocês no webinar A Importância das Políticas de Ética e Originalidade na Pesquisa Acadêmica, um webinar desenvolvido em parceria entre a Tanirim e o CONFAP. Eu espero, por favor, vou esperar mais uns minutinhos e a gente já inicia. Agora sim, boa tarde a todos. É um prazer tê-los conosco no nosso webinar, a importância das políticas de ética e originalidade na pesquisa acadêmica, desenvolvido em parceria entre a Tanirim e o CONFAP, que é o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, e com a participação dos nossos convidados, representantes das instituições CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e também do CONFAP. Bom, antes de começar, gostaria de passar alguns recados. Quero pedir que vocês, já estou vendo que vocês já estão fazendo isso, mas que vocês continuem interagindo com a gente no chat, se apresentem, digam de onde vocês são, qual instituição vocês representam, para que a gente possa conhecê-los um pouquinho mais. Vocês também podem enviar perguntas a qualquer momento na seção QIA, que fica logo aqui embaixo na barra. Peço, por favor, que vocês concentrem as perguntas para os palestrantes ali, que a equipe que está nos bastidores vai compilar todas as questões para serem respondidas ao final do evento. Em continuidade a esse evento, vocês vão receber dentro de 24 a 48 horas um link com a gravação desse webinar e um link para que vocês possam gerar o comprovante de participação. Esse webinar vai estar disponível tanto nas redes da Tanirim quanto do CONFAP. E eu convido vocês ainda a nos acompanharem nas nossas redes sociais Tanirim Brasil, no Facebook Tanirim do Brasil e no LinkedIn Tanirim Brasil. Bom, nós temos a honra hoje de contar com três convidados, que são o senhor Evaldo Ferreira Vilela, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Ele possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em entomologia pela Universidade de São Paulo e doutorado em ecologia química pela University of Southampton. Ele é professor titular e atualmente é professor voluntário e colaborador da Universidade Federal de Viçosa, da qual ele foi reitor no período de 2000 a 2004. Muito obrigada pela sua presença, professor Evaldo. Temos também o nosso outro convidado, Luiz Henrique Santos, coordenador adjunto da Diretoria Científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, para assuntos de ética e integridade em pesquisa. Ele é coordenador científico da revista Pesquisa FAPESP e é professor sênior do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo e professor visitante no programa de pós-graduação em Lógica e Metafísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele foi professor visitante na Université de Paris e pesquisador visitante na École Normale Supérieure de Paris.
Ele tem publicações nas áreas de filosofia da lógica e história da filosofia. Nosso terceiro convidado é o professor Odir Antônio Delagostin. Ele é presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, o CONFAP, e é diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a FAPERGS. Ele é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Pelotas, tem doutorado em Biologia Molecular pela University of Surrey e pós-doutorado pela mesma universidade. Ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Muito obrigada, professor Luiz Henrique, professor Odir e professor Evaldo, por estar aqui conosco hoje. E nos bastidores, temos aqui nos apoiando a nossa equipe Tamirim, que está, que está representada pelo Leonardo Ferreira, nosso gerente regional de marketing, o César Barreto, nosso executivo de contas, o Guilherme Vasconcelos, nosso gerente de contas, Bruno Lancelotti, consultor de serviços acadêmicos, o André Desotti, desenvolvimento de contas, e eu, Camila Regis, consultora de marketing da Tamirim. Bom, antes de começar, eu quero mais uma vez agradecer ao CONFAP, representado aqui pela Flávia Cerqueira, que nos apoiou muito na elaboração desse evento, pelo professor Odir, todo o apoio que nos deu para esse evento estar concretizado hoje. Eu quero explicar um pouquinho como vai ser a dinâmica do evento hoje. Nós vamos iniciar a primeira fase do webinar com perguntas direcionadas para cada convidado. Então, nós vamos ter perguntas específicas para cada um deles, que vai ter um tempo determinado de resposta. Na segunda fase do nosso evento, nós vamos ter 2 perguntas gerais direcionadas a todos os convidados, que vão ter uma sequência de falas e de respostas. E aí, após esse debate, nós vamos passar a palavra para o César Barreto, que é nosso executivo de contas, que aí vai responder, vai encaminhar para os nossos palestrantes todas as perguntas da audiência. Por isso, fiquem à vontade e ao longo do evento, direcionem suas perguntas na seção Q&A. Então, eu abro o nosso evento agora, direcionando a primeira pergunta, que vai para o professor Luiz Henrique Santos, da FAPESP. E a pergunta é a seguinte, professor: como se elabora um manual de ética e integridade acadêmica? Como é possível desenvolver um conteúdo que conte com o envolvimento de toda a comunidade acadêmica? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, né, o convite dos organizadores do evento, a oportunidade de estar aqui e divulgar, né, para a comunidade de pesquisa e para o público em geral, né, a importância das questões relativas à integridade da pesquisa, né? Eu entendo que a elaboração de um manual de boas práticas, né, deve se guiar, né, pelo propósito, pela motivação dessa elaboração, né? E foi isso que guiou, né, a elaboração, em 2011, do Código de Boas Práticas Científicas da FAPESP, né? Antes de mais nada, a adoção de um manual de boas práticas por uma instituição, por uma agência ou por uma sociedade científica tem um propósito simbólico importante, né? Ela sinaliza a uma comunidade de pesquisa o compromisso dessa instituição, dessa agência ou dessa sociedade com uma política ativa de promoção das boas práticas científicas. Em segundo lugar, a elaboração do código, de um manual, se justifica pelo fato de que a disseminação das boas práticas não se resume, vamos dizer assim, a atividades de doutrinação ética. Isso é, não basta o pesquisador estar convencido de que ele deve agir bem na sua atividade científica, né, para que ele ache bem. Ele precisa saber o que é agir bem em cada situação particular na sua atividade científica. Portanto, a função de um manual não é apenas de convencer os pesquisadores a agir de maneira cientificamente íntegra, mas também, talvez principalmente, de comprometer os pesquisadores com uma reflexão que nem sempre é trivial, né, sobre o que é agir de maneira cientificamente íntegra em cada situação particular. Isso porque há condutas que são obviamente viciosas, né? Se eu copio um artigo de outra pessoa e publico em meu nome, obviamente isso é um plágio, é uma má conduta científica, né?
mas há também aspectos e situações da atividade científica em que a fronteira entre as boas e más condutas não é inteiramente nítida nem consensual. Não é? Por quê? Porque os efeitos deletérios cientificamente de certas condutas não são absolutamente evidentes. Um código, um manual de boas práticas, deve dirigir a atenção dos pesquisadores a esses aspectos, a essas situações, e orientar os pesquisadores sobre que decisões tomar nas diferentes situações. E, finalmente, um código deve levar em conta que a formação de juízo de valor no campo da integridade da pesquisa pressupõe, vamos dizer assim, a convergência entre a adesão a diretrizes que são derivadas dos aspectos gerais, comuns da atividade científica, comuns a todas as áreas do conhecimento, e a aplicação dessas diretrizes gerais, a interpretação dessas diretrizes gerais à luz dos aspectos particulares derivados das peculiaridades das diferentes áreas de pesquisa. Portanto, um manual deve conter diretrizes gerais que identifiquem com precisão os valores gerais que definem a integridade científica em todos os setores da atividade de pesquisa, ou seja, a elaboração de projetos, o desenvolvimento de projetos, a publicação de resultados, a revisão pelos pares antes ou depois da publicação de artigos, a tutoria, etc. E, ao mesmo tempo, essas diretrizes gerais devem ser formuladas de uma maneira suficientemente flexível para serem ajustadas ao que a atividade de pesquisa tem de específico em cada área do conhecimento. Né? Bom, além de um código ser bom, o que ele precisa ter? Ele precisa ser capaz de ser disseminado e assimilado por uma comunidade de pesquisa. E não basta você dispor de um código bem feito para você disseminar o que eu chamo uma cultura de integridade da pesquisa, a valorização da integridade da pesquisa, a valorização da reflexão contínua, né, do pesquisador sobre a integridade da sua atividade científica. O manual não vai ser um instrumento relevante para a disseminação da cultura de integridade se a existência e o conteúdo dessa cultura não forem aceitos como tal pela comunidade de pesquisa. Por isso, a elaboração de um código, de um manual, deve envolver de maneira metódica, por meio de suas diversas instâncias de representação, a comunidade científica como um todo. E foi isso que aconteceu com a elaboração do Código de Boas Práticas da FAPESP, que foi exaustivamente discutido com lideranças da comunidade de pesquisa de São Paulo e do Brasil. Eu estive, na época, com o diretor científico, o professor Brito, na Academia Brasileira de Ciências, na SBPC, tivemos reuniões com os pró-reitores de pesquisa das universidades públicas, enfim, houve todo um trabalho de maturação, do anteprojeto inicial do código, e o resultado, que é o código propriamente dito, foi, se beneficiou, assim, desse debate. Então, eu acho que é nessa simbiose entre a instituição, a agência que elabora o código e a comunidade dos pesquisadores que vão se orientar por esse código, é essa simbiose, é dessa simbiose que nasce um bom manual, um bom código. Muito obrigada, professor. Eu passo agora, então, para a segunda pergunta, que é direcionada ao professor Odir, do CONFAP. Como implementar políticas de integridade acadêmica e fazer com que um manual de ética tenha efetividade nas instituições após a sua criação? E qual é a sua recomendação de como conduzir esse conteúdo dentro da instituição? Muito bem, boa tarde a todas e a todos. É uma satisfação estar aqui. Eu agradeço a Camila e a equipe da Turning Team por essa parceria, com o CONFAP. Eu acho que o tema que nós estamos tratando aqui é de extrema importância e essa reflexão nos permite traçar caminhos, para chegar a uma situação melhor do que a que nós temos hoje
na sociedade em geral. Eu acho que o professor Luiz Henrique já fez diversos comentários que se enquadram, que se encaixam também na resposta a essa pergunta, né, de como implementar políticas de integridade acadêmica. Eu acho que o principal ponto é que nós temos que pautar esse tema no nosso dia a dia, nas nossas práticas. Nós precisamos trazer esse tema, né, para discussão entre a comunidade acadêmica, a comunidade científica, né? No âmbito dos programas de pós-graduação, eu acho que é importante haver essa reflexão, haver essa preocupação, e com isso a gente consegue, né, estabelecer os nossos guias, manuais, códigos de boas práticas que sejam efetivos, né? Que não sejam só para constar, que não estejam apenas no papel. Então, eu gostaria de relatar uma experiência recente que nós tivemos na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a qual eu tenho o orgulho de presidir. Há pouco mais de 2 anos, o assunto chegou à pauta, né, do Conselho Superior da FAPERGS, e o Conselho, então, criou um grupo de trabalho e iniciou uma discussão, né, ampliada com outros membros da comunidade científica, com o Fórum de Pró-Reitores do Estado do Rio Grande do Sul, e foi colhendo sugestões, né, colhendo informações para aprimorar esse guia de boas práticas acadêmicas, foi assim chamado, em integridade científica. É claro que o Código de Ética da FAPESP é um documento importante que foi elaborado já há um pouco mais tempo, né, e foi resultado de um trabalho bastante intenso, né? Teve a contribuição de muitas pessoas, então ele já é um documento orientador e ele foi utilizado por nós. Então, a sugestão que eu deixo aqui é que se parta de algum material já existente e se construa em cima desse material para chegar ao manual, ao guia adequado para a sua instituição, para a sua realidade, né, que atenda, digamos assim, os princípios éticos esperados em um documento, né, orientador. Agora, não basta elaborar um documento e dizermos, nós temos um documento, nós temos um guia, nós temos um código. Então, agora, não há mais nenhum tipo de desvio, porque todos estão seguindo rigorosamente esse código. Não é assim que funciona, né? Nós sabemos, né? A adesão, a observação dessas recomendações, elas precisam também ser pautadas, ser colocadas, né, a todo momento em evidência, ser disseminadas para que se torne parte da cultura, né? Quando se tem um guia, um código escrito, ele é necessário ainda estar escrito porque ele não faz parte da nossa cultura. Cultura é algo que nós não precisamos ter escrito, né? É algo natural. Então, para se tornar algo natural, precisamos trabalhar, precisamos estimular, orientar e até cobrar, né? Fazer cobranças de que esse guia, esse código, esse manual seja efetivamente observado. Nós já temos nas nossas instituições diversos aspectos que relacionados à ética em pesquisa que já estão praticamente enraizados, já praticamente fazem parte da cultura. Comitê de Ética em Pesquisa, Comitê de Ética no Uso de Animais em Experimentação. São 2 comitês que praticamente todas as instituições que têm atividade de pesquisa científica possuem, né? Porque há uma legislação federal que regulamenta
e as instituições elas precisam aderir, precisam ter os seus comitês de ética. E existe toda uma cadeia, né? E se a instituição não tiver, o projeto de pesquisa submetido a uma agência, se não tiver uma comprovação da submissão a um comitê de ética, ele não é acolhido, ele não é enquadrado. Se eu faço uma pesquisa sem ter o aval, o olhar, a aprovação de um comitê de ética, e essa pesquisa faz uso de pessoas ou de animais, a revista científica que observa esses aspectos de ética na pesquisa não vai nem olhar, não vai nem avaliar o meu artigo se não tiver informações que demonstrem que essa pesquisa teve o olhar externo, teve a aprovação de um comitê de ética em pesquisa, seja ética humana ou seja ética no uso de animais de experimentação. Então, tendo tido essa experiência na FAPERGS recente de criação de um guia de boas práticas científicas e integridade acadêmica, nós agora, para que esse guia, de fato, passe a ser efetivo, passe a ser observado e utilizado, nós estamos assim orientando que as instituições, que as nossas ICTs também criem seus códigos, seus documentos, seus guias, e se a instituição ainda não tem, o pesquisador, ao submeter um projeto para a FAPERGS, ele deverá declarar que tem conhecimento do conteúdo deste guia e adere a essa orientação. Aquele projeto ele está aderente àqueles aspectos relacionados a questões de ética humana, relacionados à questão de uso de animais, relacionados à questão de reconhecimento de autoria, relacionados à questão que não envolvem plágio, né? Tudo isso faz parte da integridade acadêmica que nós precisamos fomentar, que nós precisamos estimular, que nós precisamos cobrar para que isso faça parte da nossa cultura e para que isso seja observado em todas as instâncias, desde a pesquisa mais elementar, feito lá talvez na iniciação científica, até aquela pesquisa de ponta, né, que está descobrindo a cura do câncer, que vai trazer um grande benefício para a sociedade, né? O resultado dessa pesquisa vai trazer um grande benefício para a sociedade. Agora, se ela não foi feita seguindo os princípios éticos, ela não tem valor, né? Ela não vai ser respeitada. Então, acho que com isso eu tentei, né, contextualizar, espero ter respondido adequadamente às perguntas. Obrigado. Com certeza, professor Odir. Muito obrigada. Então, eu passo agora para a terceira pergunta dessa nossa primeira fase, para o professor Evaldo. Professor, a pergunta é a seguinte: o que tem sido feito para estimular a ética e garantir a originalidade na pesquisa nacional? O seu microfone está mudo, professor. A gente está sempre aprendendo, né, com essas lives, mas eu quero aqui muito agradecer, em nome do CNPq, a oportunidade de estar aqui com vocês e cumprimentar aí o professor Luiz Henrique e o professor Odir e a todos vocês que nos acompanham. É um tema extremamente oportuno, né? Lembrando que a pesquisa no Brasil, a ciência brasileira, é uma ciência que tem evoluído, né? Tem já se robustecido em várias áreas do conhecimento e é necessário realmente avançar. E é um processo, como todo processo, né? Ele precisa de inputs, ele precisa ser cobrado e ele precisa ganhar com o tempo mais valor para a sociedade. Então, a gente acredita muito, como disse muito bem o Odir, é uma questão
de cultura, né? E a cultura você não tem como escrevê-la, é um conjunto de valores, né? De aprendizados da própria sociedade. E no Brasil, a gente tem algumas dificuldades com isso no aspecto da integridade, né? Obviamente, somos melhores do que muitos países do mundo na questão da integridade, mas ainda falta elementos à nossa sociedade para realmente nós galgarmos patamares mais confortáveis de integridade. Aqui no CNPq, eu respondo essa pergunta, iniciando pelo CNPq, que essa pergunta foi feita ao CNPq lá no início desse século, né? E em 2003, o CNPq criou uma comissão, né? Uma comissão de integridade na atividade científica, que desde então tem atuado na questão do estímulo, né? Estímulo pela análise de denúncias, né? Que nos chegam e dado resposta a essas denúncias. Então, você cria aí um ciclo de alimentação do sistema principalmente sobre plágios, né, que muitas vezes são detectados e que chegam a nós. E essa comissão, desde 2003, então, ela vem funcionando, e aqui eu quero publicamente agradecer ao professor Beirão. O professor Beirão, ele, lá das Minas Gerais, é hoje presidente da FAPEMIG. O professor Beirão, ele foi integrante dessa equipe e até hoje ele pertence à SEAC, como a gente fala aqui no CNPq, e que recentemente, inclusive, nós renovamos um membro dessa equipe, são 4, são membros por área do conhecimento, né? Nós temos o professor Beirão na área biológica, nós temos a professora Márcia Barbosa na área mais das ciências sociais, enfim, são 4 membros que nos ajudam aqui, analisando aqueles processos que nos chegam e que dizem respeito à ética na pesquisa. Então, como é um processo permanente, nós estamos sempre atualizando as nossas práticas, levando essa comissão ao conhecimento dos comitês de assessoramento do CNPq, para que observem, né, o que nós não temos uma política de integridade ou uma política de acompanhamento da ética na pesquisa, mas nós temos as diretrizes que foram produzidas lá em 2003 e permanecem até hoje, são levadas aos nossos comitês pelo professor Beirão, que participou no início, e lá naquele início também, na elaboração dessas diretrizes, são 21 itens, né? São 21 itens dessa diretriz, dessa orientação com relação à ética na pesquisa, e nós tivemos lá no início o professor Walter Colli, professor Velho, professor Alaor, da UFMG, nos ajudou muito lá atrás em constituir essas normas, essas diretrizes, né, que persistem até hoje e sobre as quais, inclusive, nós estamos agora... Bom, antes disso, eu quero dizer que nesse conjunto do que nós estamos estimulando, né, as práticas éticas, eu quero dizer que nós aqui no CNPq tem 1 ano e meio que nós chegamos aqui e nós reformamos todos os aspectos da integridade, desde a ouvidoria, né, que nós repaginamos a nossa ouvidoria e também o sistema de controladoria interno do CNPq, que tem a ver, né, porque é uma cadeia que, quando começa numa denúncia, né, ou numa verificação, você tem que ter a cadeia funcionando para chegar ao final. Então, agora, com o retorno presencial, nós também fizemos algumas lives, né, sobre a questão da ética na pesquisa nesse meio tempo, mas agora, com o retorno presencial dos nossos servidores,
nós vamos enfatizar. E ainda respondendo essa pergunta, eu quero aqui, como eu fui reitor de uma universidade federal, eu acompanhei também a evolução dessa questão da ética na pesquisa e ética de uma maneira geral na universidade, e me lembro muito bem do esforço, do trabalho que foi feito na universidade para a constituição da Comissão de Ética, que tem um valor extraordinário para seguir os processos relativos à investigação científica, quando se usa seres humanos, quando se usa animais, enfim, todas as questões de boas práticas na pesquisa. E isso eu quero reconhecer aqui que foi um avanço, né? As comissões de ética nas universidades públicas, até onde eu acompanho, elas têm sido bastante efetivas, têm mudado a cultura do trato na pesquisa. Então, eu tenho mais algumas coisas, mas eu deixarei para depois, para não comentar tudo agora, mas eu posso dizer que nós estamos evoluindo aqui no CNPq, as boas práticas têm um espaço ainda grande para se desenvolver e nós estamos atentos, porque é preciso, né? Cada dia mais nós temos a ética na pesquisa. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Evaldo. Bom, eu passo agora, então, para a nossa segundo momento, segunda fase do nosso webinar, que são as perguntas gerais direcionadas para todos os nossos convidados. Então, eu vou fazer a nossa primeira pergunta agora, que nós vamos ter uma sequência de fala do CONFAP, o professor Odir, na sequência, para a mesma pergunta, né? Para a sequência, o professor Evaldo e depois o professor Luiz Henrique. Então, a nossa pergunta é: como são disseminadas as atuais políticas de ética na pesquisa dentre as organizações e instituições de ensino? E aí eu passo para você, professor Odir. Bom, eu acho que, como eu comentei na primeira pergunta, né, um aspecto muito importante é a questão das exigências legais, né? Quando há a obrigação de ter, junto ao projeto de pesquisa, um comprovante de aprovação do Comitê de Ética, isso favorece, isso estimula, né? E até obriga a disseminação dessa cultura, dessa prática, né? De que o projeto tem que atender critérios éticos, né? Que vão ser avaliados por uma comissão de especialista e que poderá fazer orientações e sugestões de adequação. Eu falo isso também com conhecimento de causa, não por integrar um comitê de ética, mas como pesquisador que trabalha com modelos animais e que precisa de, né, sempre submeter o seu projeto ao Comitê de Ética em uso de animais de experimentação e que muitas vezes recebe recomendações. Olha, essa prática não é a mais adequada. Olha, para evitar o sofrimento de animais ou para reduzir o número de animais, é importante, talvez, né, repensar esse aspecto, conduzir o experimento de uma forma um pouco diferente. Então, acho que isso ajuda a disseminar, né, as práticas de ética na pesquisa. E, além disso, obviamente, as questões relacionadas à submissão de projetos, agências de fomento, e agora falando como presidente de uma agência de fomento, nos nossos editais, nós sempre exigimos, se envolve seres humanos, comprovante de aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos, se envolve animais, né? Comitê de Ética no uso de animais em laboratório, experimentação animal, se envolve organismo geneticamente modificado, certificado de qualidade em biossegurança. E agora eu vou falar também um pouquinho como membro
do Comitê Técnico Nacional de Biossegurança. Eu faço parte atualmente da CTN-Bio, que é um outro órgão que fiscaliza, que regulamenta e que observa essas questões éticas relacionadas a organismos geneticamente modificados, né? Éticas e relacionadas também à questão da biossegurança, obviamente. Então, isso tudo, né, com essa sincronia entre a base, né, que realiza a pesquisa, as agências reguladoras e as agências de fomento, além, depois lá na ponta, os veículos de divulgação, os periódicos científicos, que também têm a obrigação de observar se o que eles vão publicar no seu periódico atende ou atendeu a essas práticas, né, de éticas na pesquisa. Eu acho que com esse sincronismo nós certamente vamos conseguir disseminar ainda mais essas atuais políticas de ética na pesquisa. Obrigada. Passo a palavra para o professor Evaldo agora. Só complementando o que o Odir falou, que foi bastante completo, eu destaco a questão da autodeclaração, que ele também ressaltou. Inclusive, no último edital, agora Universal, chamado Universal, nesse sentido, eu acredito que a gente conseguiu disseminar as atuais políticas e diretrizes, né, relacionadas à submissão de projetos, que está envolvido, obviamente, quando se pede um projeto, quando se submete um projeto para financiamento, né, em que nós disponibilizamos para aqueles que estão submetendo toda a política de ética nos procedimentos de financiamento, e que o beneficiário futuro, né, o que submete, o pesquisador, ele tem que clicar ali dizendo que está de acordo, que vai seguir todo aquelas recomendações. Isso transfere para o usuário, para o pesquisador, uma certa responsabilidade em relação ao que fazíamos antes, né? O que fazíamos antes era pedir, né, antecipadamente, que o indivíduo tivesse uma conduta conduta satisfatória, e através da qual ele demonstrava para a gente. Então, se ele é doutor, ele tinha que botar um documento ali que ele era doutor. Se ele pertencia, se ele tinha um aval da universidade, também. Se ele tinha um laboratório com certificação, também. Ele tinha que provar para a gente antecipadamente, né? E isso dava um certo alívio ao indivíduo depois que acontecia, né? E essa verificação, ela é burocrática, ela é trabalhosa, né? E muitas vezes imperfeita. Então, nós mudamos esse modelo e agora é autodeclaração, como é no Lattes também, autodeclaração. E aí nós, obviamente, nós temos os nossos comitês. O Lattes, por exemplo, tem uma comissão que se chama COLATS, o COLATS, né? Que faz as verificações. Então, as pessoas, a partir do momento que elas se autodeclaram as suas qualidades, e nós verificamos, e se aquilo não acontece, você fica muito à vontade, né, para chamar a atenção, para punir, para desclassificar, e isso cria cultura, né? Eu acredito que tudo isso é parte de uma cultura que a gente está cada dia se aperfeiçoando mais, né? Então, eu quero enfatizar esse aspecto, tanto no Lattes, né, que é o banco nosso, maior currículos que nós temos na América Latina e no mundo, né, e a autodeclaração também na submissão dos projetos. Essa é a contribuição. Muito obrigada. Passo a palavra para o professor Luiz Henrique. Bom, eu concordo com o que disse o professor Evaldo, na sua primeira resposta. A disseminação
da cultura de integridade nas instituições brasileiras e paulistas em particular, ela é um processo lento, né? A FAPESP lançou o seu código em 2011, né? E de lá para cá, né, há um esforço constante, né, em estimular as instituições, né, a aderir, né, e a implementar políticas ativas de promoção da integridade da pesquisa, né? Porque medidas coercitivas, punitivas, para formar uma cultura é quase um paradoxo, né? É preciso uma adesão espontânea de uma comunidade de pesquisa a um conjunto de diretrizes para que essas diretrizes tenham eficácia, né? Então, mas há algumas medidas que as agências de fomento, por exemplo, podem tomar, como o professor Odir disse que fez na FAPERC, a FAPERC faz, na FAPESP também, no termo de outorga de bolsas e auxílios, os outorgados, os pesquisadores e instituições outorgados, declaram que vão seguir, vão respeitar o Código de Boas Práticas da FAPESP. E, além disso, as instituições se comprometem a, no mais breve espaço de tempo possível, oficializar escritórios, né, destinados especificamente a promover e a garantir as boas práticas científicas. E essa oficialização, né, foi lenta, né, mas hoje em dia, depois de 10 anos, né, todas as universidades públicas, estaduais e federais do Estado de São Paulo já têm esse escritório, né? Então, é um processo lento, né, de discriminação, mas que vem sendo efetivo graças, eu acho, em grande parte, às ações das agências estaduais e federais de fomento, né? Eu acho, né, que a questão importante quando se fala em disseminação, né, de uma cultura de integridade da pesquisa é saber o que se pode, o que se deve fazer para se preservar e para se promover cada vez mais a integridade da pesquisa, né? E o que norteia, vamos dizer assim, a política de integridade da FAPESP, né, é que, embora a investigação, eventualmente punição de más condutas científicas, seja importantíssimo como prevenção, né, da ocorrência de más condutas, o componente fundamental de uma política de disseminação da cultura de boas condutas é o componente pedagógico, o componente educativo, no que diz respeito aos valores gerais, né, da integridade, né? E é isso que o manual de boas práticas deve, de alguma maneira, formalizar, né, quais são esses valores gerais, e também atividades pedagógicas que consistam em um treinamento propriamente científico dos pesquisadores, especialmente dos pesquisadores em formação, um treinamento propriamente científico que lhes permita discriminar em situações particulares, né, o que é uma boa conduta, o que é uma má conduta, né? Como eu disse, não é sempre uma questão trivial a de saber como eu devo agir numa determinada situação crucial, num determinado momento da minha atividade de pesquisa. Nem sempre é trivial e frequentemente requer competência científica, distinguir que dados são relevantes, que dados não são relevantes para a confirmação ou não de uma hipótese científica, quando se trata de estabelecer se um certo artigo relata de maneira fiel ou não todos os dados relevantes para se ponderar o grau de corroboração que ele propõe para as hipóteses. Nem sempre é trivial determinar se as ideias expostas por um autor como suas são suficientemente semelhantes a ideias de outro autor para que essa exposição seja considerada talvez como plágio. Não é sempre trivial distinguir o erro involuntário da má conduta intencional, da má conduta negligente, e nem sempre é trivial distinguir o que é um desvio
cientificamente injustificado de práticas científicas aceitas de modo geral e o que é um desvio inovador, justificado, cientificamente valioso, né? Então, o treinamento propriamente científico, o treinamento no laboratório, ou no grupo de pesquisa, ou no seminário de pesquisa, é fundamental, né, para que não apenas se dissemine a adesão aos valores, mas para que essa adesão ela possa se traduzir, né, em decisões eficazes na prática científica cotidiana. Né? Ora, eu acho que isso é uma coisa que a FAPESP, por exemplo, reconhece quando ela produz iniciativas, como está produzindo agora, como é o nosso programa de mentoria de pós-doutorado. Nós estamos submetendo os novos bolsistas de pós-doutorado a um programa que nós chamamos de consolidação profissional. Entre outras coisas, a consolidação profissional requer, né, o treinamento, tanto ético como propriamente científico dos jovens pesquisadores, para respeitar os valores da integridade. Né? Então, para finalizar, né, eu acho que o que é mais importante para a disseminação de uma cultura de integridade, né, é estimular as instituições a cada vez mais incluírem nos seus currículos de formação, desde de pesquisadores, desde a iniciação científica até o pós-doutorado, incluir nos currículos disciplinas relativas à integridade e incluir no processo de tutoria, de formação de jovens pesquisadores, a tutoria e a formação no que diz respeito à aplicação dos valores da integridade nas situações particulares de pesquisa em cada área particular do conhecimento. Muito obrigada pelas excelentes contribuições que vocês estão nos dando hoje. Estamos aqui todos recebendo muitos comentários no chat, muitas perguntas, a nossa audiência, o público está realmente muito interessado e aproveitando muito do conhecimento de vocês. Passo agora para a nossa segunda pergunta geral, que é: quais vocês consideram que são as melhores práticas para assegurar que a produção acadêmica nacional atenda aos padrões internacionais de pesquisa com integridade? E eu passo, primeiramente, a fala para o professor Evaldo. Se você me permite, Camila, eu vou inicialmente fazer uma inversão da pergunta aqui. Quais vocês consideram que são as piores práticas para assegurar a produção acadêmica? Porque, bom, antes de mais nada, o professor Luiz Henrique, eu acho que a gente não tem muito mais o que falar. Depois que ele pontua a tutoria e a capacitação, eu acho que se a gente reforçar nas nossas instituições, é o que eu estou tentando fazer mais aqui no CNPq, porque essas duas palavras, essas duas práticas, duas iniciativas, elas são absolutamente basais, né? Você tem que capacitar as pessoas, sejam elas do quadro, sejam elas pesquisadores, sejam técnicos, e tutorar, porque o aprendizado nessa área, num país onde todos procuram levar vantagem, né, é um negócio que realmente tem que ser tutorado, tem que chamar a atenção, tem que correr atrás, né? E aí inclui aí também uma questão séria que é a cobrança, né? As nossas instituições, de uma maneira geral no Brasil, claro, a FAPESP tem um processo bem mais estruturado, aqui no CNPq também, né? Mas a CAPES também tem um processo muito bom, mas ainda precisa melhorar, né? Claro, isso é um contínuo, né? Mas é fundamental que a gente consiga
que a gente não consegue avançar se realmente não tiver cobrança, e as nossas instituições, ainda pelas más condutas, nós ainda deixamos muito a desejar. Esse é um ponto que, para mim, é muito claro que a gente tem que aprimorar, né? E cobrar mais a má conduta, seja na pesquisa, seja no profissional que trabalham com a pesquisa. Mas eu acho que a pergunta de quais são as piores práticas, né, professor Luiz Henrique, tem uma que eu acho assim, no Brasil, eu estou lutando com esse negócio aqui no CNPq, é o fatiamento de artigos científicos, né, e a inclusão de pesquisadores nas coautorias de artigos que não são coautores, né? Então, isso me incomoda muito, porque isso é uma exigência. Aqui no CNPq, por exemplo, eu estou lutando, mas é luta mesmo, gente, porque é mudança de cultura. Parar de contar paper, pelo amor de Deus. Né? Nós temos que ver a qualidade do trabalho que o indivíduo está produzindo. Num dado momento, contar paper foi um negócio muito importante, né? Mas nós estamos em 2021, né? Nós não estamos mais lá na década de 90. E aí, quando você faz isso, você estimula, por uma sociedade ainda que está se iniciando, né? Nós somos muito novos ainda na pesquisa, o fatiamento, né? Então, o indivíduo, ao invés de publicar um artigo, que é o ético, né? Ele faz 3 artigos, né? Porque com 3 artigos ela eleva a melhor posição para o curso de pós-graduação dele. Isso é uma prática que está acontecendo, nós sabemos dela, então nós temos como agência de parar de contar paper, porque senão a gente está contribuindo para que as pessoas tenham más práticas, né? Se nós queremos boas práticas, nós temos que influenciar nisso também. Então, agora, com a volta do presencial, não só em termos de webinars, que tornou-se uma prática muito produtiva, muito interessante, é realmente fazer capacitação, né? Isso nós estamos, viu, professor Luiz Henrique? Nós vamos até amolar o senhor aí, porque é um trato que eu fiz com essa comissão, com o professor Beirão, de nós tentarmos produzir mais treinamento a partir da comissão, porque é isso que nós acreditamos que pode transformar mais rapidamente a nossa atual situação. Muito obrigado. Que agradeço. Passo agora a palavra para o professor Luiz Henrique. Bom, eu acho que essa questão tem muito a ver com a questão anterior, né? Eu vou fazer uma pequena gambiarra, né? Eu vou complementar um pouco a resposta à questão anterior, mas acho que sem fugir dessa questão. E vou complementar muito na linha dessa fala agora do professor Evaldo, que eu acho extremamente pertinente, né? Eu acho que atividades de formação educativa, sejam teóricas e práticas, dirigidas aos indivíduos, são muito importantes, são fundamentais para se implementar políticas de promoção de valores de integridade. No entanto, eu acho que é muito importante atacar certas causas sistêmicas, eu diria, que interferem na integridade da pesquisa. E as principais dessas causas sistêmicas dizem respeito à questão da avaliação, né, em todas as suas dimensões. Tanto a avaliação pelos pares, né, em análise de projetos, em análise de artigos para publicação, seja a avaliação institucional, né, para concessão de bolsas, de auxílios, para promoção em carreira e assim por diante. Isso os critérios que as instituições, sejam de pesquisa, sejam de fomento, sejam os periódicos, utilizam para avaliar os pesquisadores, como que eles dirigem a atividade de pesquisa no ambiente institucional. E são padrões para as atividades de pesquisa. Se eu quero fazer pesquisa, eu tenho que ter financiamento, eu tenho que estar num cargo, enfim, eu preciso publicar em bons periódicos, eu tenho que me adequar a esses critérios. Assim, os critérios de avaliação efetivamente utilizados, eles
conformam, configuram a atividade de pesquisa, especialmente a pesquisa básica, né? Ora, há um consenso internacional crescente de que a ênfase excessiva em critérios quantitativos, né, tem sido um entrave, não apenas para a preservação da integridade da pesquisa, mas também para a própria produção de trabalhos científicos realmente originais. Por quê? Essa ênfase excessiva desestimula atividades que ela determina serem atividades de risco para o sucesso na carreira científica. Passa a ser perigoso apostar em projetos que impliquem a ruptura de paradigmas estabelecidos, porque esses projetos têm um risco maior de fracassar e de não gerar publicação alguma, né? Então, passa a ser cômodo apostar, né, na continuidade de linhas de pesquisa já consolidadas, né? Essa ênfase excessiva em critérios quantitativos leva a que não se dê a importância devida a outras atividades essenciais para que o avanço do conhecimento se caracterize pela valorização da integridade e originalidade, que não a produção de resultados originais. Então, trabalhos de revisão, né, cuidado com a divulgação dos dados primários, métodos utilizados nas pesquisas, o cuidado e empenho com atividades de tutoria, cuidado e empenho com o trabalho de revisão pelos pares. Em suma, uma série de atividades que são fundamentais para que um sistema de pesquisa funcione não são integrados nesses critérios de ordem exclusivamente, digamos assim, produtivista e quantitativista. A questão das causas sistêmicas, que interferem na integridade e fecundidade da pesquisa, vem agora ocupando um lugar central no debate internacional sobre a integridade da pesquisa. Por exemplo, essa questão foi o foco dos debates, o principal foco dos debates na última Conferência Internacional sobre a Integridade da Pesquisa, realizada em Hong Kong, né? As conclusões muito pertinentes desses debates são expostas num documento que está disponível na internet, chamado Princípios de Hong Kong, né? Ora, é evidente que as agências de fomento desempenham um papel fundamental para combater essas causas sistêmicas, né? Portanto, cabe às instituições de pesquisa sinalizar a importância da diversificação dos critérios na busca de um equilíbrio saudável entre que números podem, e eles realmente podem, não se trata de desqualificar, né, os critérios numéricos quantitativos. Eles podem, em parte, informar, né, os processos de avaliação, mas eles devem ser equilibrados com critérios qualitativos, né? Eu tenho que equilibrar informações sobre a quantidade da produção de trabalhos científicos originais, de um lado, e, por outro lado, a realização de outras atividades essenciais para o bom funcionamento do sistema de pesquisa, né? Então, há uma preocupação da FAPESP, por exemplo, com isso, que é muito grande hoje, e eu sei, eu tenho contato com membros de comitês de área de CNPq, CAPES, de outras agências, FAPERJ principalmente. Eu estou atuando muito no Rio de Janeiro agora, né? Mas eu sei que também a FAPERJ, há uma preocupação muito grande nas agências, né? Porque não é simples. Como é que você conduzir uma avaliação qualitativa, né? Não é simples. Então, as agências de fomento têm a obrigação de estimular iniciativas e políticas que contribuam para o autocontrole da comunidade de pesquisa no que concerne à integridade de um ponto de vista não apenas quantitativo, mas também qualitativo, né? E aí eu destaco, por exemplo, a preocupação que as agências de fomento têm e acertadamente têm hoje com as políticas de acesso aberto, né? Que elas são fundamentais para que os trabalhos, os resultados das pesquisas possam ser verificados, criticados, confrontados e assim por diante. Então, a política de acesso aberto, não só de trabalhos, mas também de dados primários e métodos de análise, é um exemplo, né, do que se pode fazer hoje para se disseminar a cultura da integridade, que é indissociável da cultura da originalidade, né? Não há originalidade sem integridade. Obrigado. Eu que agradeço. Passo agora a palavra para o professor Odir. Fica muito fácil, né, de responder depois dessas duas grandes intervenções aqui, contribuições, né, do professor Evaldo e do professor Luiz Henrique. Meu papel aqui já é bem mais
bem mais fácil, né? Porque eu só quero ressaltar alguns pontos já destacados aqui, que são de extrema importância, né? O que pode eventualmente levar alguém a ter algum desvio de conduta? Bom, pode ser uma pessoa, né, com mau caráter, pode ser um mau caráter, né, como a gente diz, e você vai fazer de qualquer jeito. Mas no meio científico, normalmente as pessoas que se dedicam à pesquisa, à produção de conhecimento, né, à publicação de artigos científicos, são pessoas com alto nível de instrução, né, nível superior, geralmente pós-graduação, etc. Mas há pressões, né, e uma delas é imposta pelas agências de fomento, de ter produção, né, ter número, né, e por isso a importância das agências de fomento ajustar o seu, né, o seu relógio, a sua bússola, né, para não valorizar só números, mas também levar em consideração a qualidade. Então, eu concordo com o que foi dito aqui, que é importante, né, observar esse aspecto. É necessário desestimular a fragmentação da produção científica e é necessário desestimular o inchaço da lista de autores de um artigo científico, né? Então, eu acho, como é que a gente pode desestimular isso? Nós podemos, por exemplo, dar um valor diferenciado se o indivíduo é o autor principal ou é o líder daquele grupo de pesquisa. Quem está no meio né, desses dois nomes tiveram uma contribuição menor. E, ao ter uma contribuição menor, então, vamos atribuir um valor menor para essa produção. Eu acho que com isso a gente já começa a desestimular um pouco esse inchaço. Há algumas áreas de conhecimento, e eu destaco especificamente a área de física teórica, que é um ponto fora da curva, né? Porque tem grandes grupos que publicam com 2.000, 3.000, 5.000 autores, um artigo científico com 5.000 autores, né? E isso distorce qualquer matriz que se construa para fazer algum tipo de ranqueamento, né? E isso acho que não é uma boa prática que deva ser continuada, né? Então, acho que, respondendo especificamente à pergunta, né, produção acadêmica nacional que atenda aos padrões internacionais de pesquisa com integridade. Eu acho que nós já temos um padrão internacional de pesquisa no país. Em termos de ética, eu não acho que nós estamos muito aquém de outros países, de outras, né? Nós precisamos fortalecer, continuar trabalhando para fortalecer essas boas práticas, inibir desvios, né, relacionados à ética e à integridade acadêmica, e assim assegurar que a pesquisa feita aqui, seja qual for o resultado, é um resultado, né, sério, bem conduzido, né? E para isso, obviamente, o papel dos periódicos científicos, da revisão por pares, né, é extremamente importante. Então, o nosso sistema de revisão por pares também precisa ser fortalecido. E fortalecido de que forma? Fortalecido por meio de treinamento, de formação. Nós talvez estejamos dando pouca importância ao treinamento dos nossos jovens pesquisadores na avaliação de artigos, na revisão de artigos, de projetos de pesquisa. O que eu tenho observado como presidente da FAPERGS é que, em algumas situações, os avaliadores que a gente, né, encaminha o projeto para que seja avaliada, a avaliação é muito superficial, a avaliação é muito de baixa qualidade. Isso eu observei também no CNPq, quando fui membro de comitê assessor do CNPq. Muitas vezes os ad hocs,
não fazem o trabalho bem feito, fazem um trabalho muito superficial, às vezes tendencioso, às vezes aí está a má conduta, né? Há também revisões, má conduta na etapa de revisão, na etapa de avaliação, tanto do projeto quanto do artigo científico que foi submetido para publicação. Então, talvez a gente devesse dar um pouco mais de atenção à formação dos nossos pesquisadores também para essa atividade. Muitos não aprendem não são instruídos de como fazer uma boa avaliação, fazer uma avaliação criteriosa de um artigo ou de um projeto. Eles acabam tendo que aprender na prática, e muitas vezes isso, né, não acontece. Então, eu tenho discutido esse assunto também com em outras instâncias, enfim, com outras pessoas que têm essa preocupação na qualidade da avaliação, né? Talvez o caminho seja formar um banco de avaliadores com treinamento, né, com capacitação, dar capacitação a eles para que façam uma boa avaliação, que eu acho que com isso nós vamos elevar também a qualidade da nossa pesquisa, nós vamos melhorar o resultado dos investimentos que a gente faz em pesquisa e nós vamos ter um padrão mais elevado também de integridade na pesquisa científica, integridade na divulgação, né, na condução do processo e no resultado final. Não adianta a gente só se preocupar no momento da publicação do artigo. Às vezes é tarde demais. Se os dados não foram coletados com o devido cuidado, com a devida observância às boas práticas, esse dado está perdido. Ele não tem como corrigir depois. E não tem como utilizar esse resultado. Então, nós precisamos desse olhar e um processo de avaliação também sempre muito criterioso, qualificado, para que o resultado dos projetos seja relevante e que isso, então, permita a publicação de artigos científicos de qualidade, de impacto, né? E que dê o retorno que a gente espera para a sociedade. Então, é importante, só finalizando, que a gente dê atenção a esses aspectos. Eu acho que é um ponto que nós não temos muito, né? Não nos preocupamos muito na questão da avaliação de artigos, de projetos, etc. E isso, às vezes, compromete o produto final, seja ele o projeto apoiado pela agência de fomento, seja ele o artigo que vai ser publicado lá na revista A, B, C ou D. Então, tudo isso é importante para garantir a integridade a pesquisa com integridade, vamos dizer assim. É isso. Muito obrigada. Estamos aqui com uma série de perguntas, muitas observações, muitos comentários dos nossos participantes hoje. Então, vou passar a palavra para o César Barreto, que é executivo de contas da Tamirim, que vai conduzir as perguntas. Camila, obrigado. Professores, muito obrigado, viu? Eu acho que esse debate foi bem elucidativo e relevante, né? Esse tema é, sem dúvida, merecedor ainda de mais discussão aqui no Brasil, né? E agradecer aos presentes, claro, né? Antes de passar as perguntas e respostas dos presentes, eu queria falar um pouquinho da Turnitin, como a gente se encaixa nesse universo da ética na pesquisa. Então, basicamente, há mais de 20 anos, a Turnitin apoia as instituições de ensino a assegurar que a produção acadêmica seja original e que ela atenda padrões internacionais de pesquisa com integridade, né? E a gente usa tecnologia de ponta para fazer isso, né? A Turnitin é parceira das instituições de ensino brasileiras, também daquelas localizadas mundo afora, que têm as melhores avaliações e também as que mais investem em pesquisa de acordo com os principais rankings, tanto em uns rankings internacionais quanto aqueles feitos aqui no Brasil também. E a gente alcançou uma reputação muito boa na academia, entre outras coisas, por 3 características do que a gente faz, né? A primeira delas, a nossa base de dados de publicações acadêmicas,
basicamente contra a qual as pesquisas vão ser comparadas, que é muito, muito vasta. Também os nossos relatórios de similaridade, que permitem um diagnóstico ali muito rápido da originalidade daquela pesquisa, e também das nossas ferramentas de autenticidade, que permitem à universidade basicamente fazer uma análise forense daquela pesquisa que foi apresentada e chegar à conclusão, por exemplo, se aquele trabalho foi redigido por uma pessoa ou por uma máquina, né? Tudo isso faz com que os nossos parceiros publiquem com muita confiança, né? Então, agora que eu já fiz esse pequeno preâmbulo aí da Turnitin, eu vou abrir para perguntas e respostas, né? A gente coletou algumas ao longo, algumas não, coletamos muitas, e também algumas manifestações dos participantes, algumas manifestações mais enfáticas, o que eu achei muito, muito legal, prova de que esse tema é um tema que é candente de fato. E temos perguntas para todos e perguntas só para alguns dos professores. Então, eu vou direcionar aqui, tá bom? Professores, primeira pergunta. Essa é aberta, tá bom? Sintam-se à vontade para responder. Há alguma norma legislativa ou resolução normativa que regulamente a questão da integridade científica no CNPq, nas fundações de amparo à pesquisa ou nas universidades, com o estabelecimento de um sistema progressivo e integrado de sanções, após apuração adequada e confirmadas as eventuais irregularidades? Eu abro a pergunta a qualquer um dos professores. Alguém gostaria de responder? O CNPq foi citado, então eu vou, mas eu acho que o professor Luiz Henrique ele tem mais condições. Mas o que eu encontrei aqui no CNPq, exatamente nós temos um conjunto de diretrizes, então de orientações, que têm sido muito seguidas e são substanciais. Foram feitas por pessoas como Walter Colli, professor Beirão, professor Alaor, da UFMG, enfim, são diretrizes muito válidas e que nós estamos agora tratando de ter uma política mais consistente, mas aqui eu antecipo, inclusive, uma questão. O processo burocrático que nós estamos sujeitos no serviço público, nas universidades públicas e federais aqui, o CNPq também, é muito complicado. Então, o processo de mudança, o processo de avaliação das denúncias, só para vocês terem uma ideia, é um vai e vem de papel, de burocracia, ainda mais agora com a LGPD, né, nós estamos passando um aperto muito grande com isso, porque é uma lei que veio imposta de fora e que tem absolutamente um grande valor para a evolução da sociedade, mas que esbarra em questões burocráticas no nosso meio gigantescas, né? Porque o cipoal de legislação no Brasil e de práticas burocráticas é um impeditivo muito grande para se evoluir. Mas eu posso assegurar que nós temos que evoluir aqui, no caso do CNPq, estamos nessa pegada aí de realmente melhorar, mas temos uma base muito sólida para julgamento, para instrução dos nossos processos e dos nossos pesquisadores. Bom, eu gostaria de falar, a experiência da FAPESP, uma experiência já de 10 anos, né? O Código de Boas Práticas da FAPESP tem 6 seções. 5 seções são dedicadas à tipificação, que são más condutas, boas condutas, né? Definições que devem pautar, né, a avaliação de cada situação particular, de dúvidas sobre se uma conduta é apropriada ou não, se houve ocorrência de má conduta ou não. A última seção do Código ela é dedicada, e é a seção mais delicada do Código, ela é dedicada a formular diretrizes para a investigação e eventual punição de más condutas, né? Investigadas e enfim, confirmadas como más condutas. Isso por que é muito delicado? É delicado porque você tem 2
objetivos que, em muitas situações, eles são contraditórios. E você tem que equilibrar isso. Você tem que ser rigoroso, você tem que evitar o corporativismo, você tem que ser rigoroso e, ao mesmo tempo, você tem que ser justo. Isso é, você tem que respeitar o direito elementar de defesa, que todo mundo tem, né, deve ter, e o direito de presunção de inocência. Então, o Código procura balancear essas duas coisas, por isso define procedimentos que necessariamente, inevitavelmente, levam os processos de investigação a serem lentos. Certo? Eles precisam ser lentos. Eu acho que a FAPESP tem menos entraves burocráticos do que o CNPq, mas também tem entraves burocráticos, porque a FAPESP é uma fundação, enfim. Mas também tem, e tudo passa pela Procuradoria Jurídica, e todas as etapas de um processo de investigação devem ser comunicadas aos denunciados, e os denunciados devem ter o direito de responder. Isso leva os processos a terem uma duração maior do que talvez seria desejável, mas é inevitável. É inevitável se você quiser que os processos sejam justos e rigorosos. Uma outra dificuldade, que vem sendo sanada progressivamente, mas foi uma grande dificuldade, é menos agora, mas ainda existe, é a dificuldade que as instituições têm de investigar os seus pesquisadores. E é um princípio universal, né, que é melhor o melhor ator institucional para investigar eventuais más condutas científicas são as instituições em que as pesquisas se realizam. Elas são o ambiente imediato. Então, a FAPESP pede que as instituições, requer que as instituições investiguem montando comissões com membros externos, uma série de providências para minimizar a possibilidade do corporativismo. Mas isso a FAPESP tem percebido que tem diminuído. Então, hoje nós temos já muitos processos, mais de 150 processos concluídos, né? E desses, mais da metade responsabilizando pesquisadores por más condutas. No momento em que esses pesquisadores são responsabilizados, as instituições têm lá as suas diretrizes para punir esses investigadores. A FAPESP tem as suas. A FAPESP pune os pesquisadores com a cassação provisória do direito de pedir bolsas e auxílios, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 4 anos. Não é isso? E nós temos um site de boas práticas que tem um subsite, uma subpágina que é sumário de casos. E nessa subpágina são publicados sumários dos casos em que pesquisadores são responsabilizados, e esses sumários, como a FAPESP não acredita em punição eterna, ficam públicos, disponíveis por um tempo determinado, normalmente o tempo da punição que é dada. Então, são todas questões muito complicadas. Investigar e punir má conduta é muito complicado, mas as instituições precisam investir nisso e as agências de fomento precisam investir. Não é porque é difícil que nós não vamos fazer. A gente está fazendo, apesar de todas as dificuldades. Perfeito, acho que foi muito bem respondido, né? E nós, nas fundações de amparo à pesquisa, a gente tem observado que o nosso poder também é um tanto limitado, e quem tem que fazer uma investigação e eventualmente aplicar alguma punição mais severa são as instituições de vínculo do pesquisador, né? Nós podemos suspender o grant, né? Suspender o auxílio à pesquisa, a bolsa, e ficamos por aí em termos de punição. Mas há casos, né? E a gente presenciou isso, há casos em que a instituição, então, tem que tomar providências, e por isso é importante que as instituições também, as instituições científicas e tecnológicas, tenham os seus códigos, tenham os seus guias, o seu regramento em relação a essas questões éticas e de integridade acadêmica. Por isso, a gente está estimulando as instituições a criar. E aí, no Rio Grande do Sul, nós temos bons exemplos. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul, a Unicinos, enfim, diversas grandes instituições aí têm um regramento atual e bem elaborado
que inclusive eu posso dizer que pode servir como base para outras instituições. Professores, muito obrigado. Temos mais uma, na verdade temos algumas, mas eu acho que a gente não vai ter tempo para todas, então pelo menos mais uma aqui. Essa pergunta do professor Paulo para todos. Como consideram o papel das bancas de examinação, qualificação e defesa, dos programas de pós-graduação na disseminação de cultura de integridade, uma vez que muitos ainda consideram os procedimentos éticos de estudo como apêndice da pesquisa e não como estruturante do trabalho investigativo? Algum professor gostaria de começar? Eu acho que as bancas têm, sim, um papel importante e eu acho que mais no sentido de orientação, né? Obviamente, o projeto foi executado sem observar boas práticas, certamente os resultados estão comprometidos, né? E muitas vezes fica difícil dar continuidade quando, né, se detecta essas fragilidades. Mas as bancas têm, sim, uma responsabilidade e o dever de orientar, né, quando detectam algum tipo de inconformidade, né, de apontar e servir como, né, como foi bem colocado aqui, um orientador, uma tutoria, né? A tutoria é importante para conduzir o jovem pesquisador no caminho correto também em relação às boas práticas, né? E então acho que o dever dos docentes, dos orientadores, não só da banca, mas dos orientadores, dos colegas, inclusive, né, nos programas de pós-graduação, acho que nós precisamos elevar um pouco o grau né? Em inglês tem um termo mais apropriado, né? Nós temos que raise the awareness dessa questão no âmbito dos programas de pós-graduação, para que não surjam lá más condutas, para que as boas condutas sejam observadas e sejam sempre seguidas, né? Sem isso, né, as coisas nascem tortas lá no início e fica difícil endireitar depois, né? Por isso, a importância de também levar o assunto para os programas de pós-graduação, pautar esses assuntos no âmbito dos nossos programas de pós-graduação. E isso acho que nós podemos fazer, inclusive, talvez por meio envolvendo a CAPES, que é o órgão que avalia programas de pós-graduação. Podemos fazer, obviamente, por meio das agências de fomento em geral, né, que concedem recursos de bolsas e de auxílio à pesquisa, né? Mas isso tudo é importante e, claro, que aquele filtro, a banca de qualificação, a banca de defesa, é um filtro que também tem sua importância nesse contexto. Eu só gostaria de complementar Pois não. o que o professor Odir disse, quer dizer, acho que todas as instâncias de avaliação na comunidade científica, e são várias, né, se avalia muita coisa, se avalia pedido de bolsa, pedido de auxílio, artigos para publicação, seleção de candidatos para pós-graduação, enfim, e bancas, né? Todas as instâncias de avaliação têm que estar comprometidas com os valores da integridade da pesquisa e levar em conta o respeito a esses valores como um critério fundamental, né, para as suas avaliações. Agora, o que é importante, acho que ressaltar rapidamente, é que as instâncias de avaliação, inclusive pareceristas ad hoc, elas refletem a cultura dominante na comunidade de pesquisa. Se houver uma cultura dominante de integridade da pesquisa na comunidade, é muito difícil que uma instância de avaliação fuja desses valores de integridade, né? Então, eu acho que é um processo, né, para usar uma palavra da moda, holístico. Você tem que agir sobre a comunidade como um todo, tem que disseminar uma cultura natural, quase automática, de respeito aos valores de integridade, né? E porque isso vai se refletir
necessariamente nas instâncias de avaliação. Se você não tiver essa cultura, não vai se refletir nas instâncias de avaliação. Eu concordo, não tenho nada aqui a acrescentar, não. Acho mesmo. Tá certo. Professora, olha, muito obrigado. Agora a gente já vai caminhando aqui para o finalzinho do nosso seminário. Eu vou devolver só a palavra para a Camila, que vai fazer esse encerramento. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado, viu? Foi um grande prazer estar aqui. Obrigado. Obrigada a todos. O debate foi muito rico, a gente recebeu muitas perguntas, não tivemos tempo de responder a todas, mas tivemos muito engajamento, muita participação, e eu quero mais uma vez agradecer aos professores por estarem aqui conosco hoje, e quero pedir, se vocês tiverem algumas considerações finais, por favor, fiquem à vontade. Eu só queria agradecer, né, em meu nome, em nome da FAPESP, a quem eu represento, a oportunidade, como eu disse no início, né, de divulgar a importância das questões de integridade. Isso eu faço diuturnamente. Quem me convida, né, é preciso falar disso. Se você não falar muito disso, as coisas não acontecerão. Eu quero também agradecer a oportunidade, dizer que foi muito rica a discussão aqui, muito válida, né? Parabenizar vocês pela iniciativa. E só um detalhe que me preocupou um pouco nas questões aqui é essa questão da coautoria, né? Eu acredito que posso falar em nome de todos aqui, não se trata de questão de número a mais ou número a menos. Você pode ter um número talvez não tão grande quanto o Odir nos trouxe aqui, mas o que importa numa coautoria é se realmente as pessoas que estão ali contribuíram, né? Então, é isso que tem que ser percebido pelo estudante. Aqui tem muitas manifestações nesse sentido. Muitas vezes, uma orientação que foi central no seu trabalho merece ser considerada, né? Não é porque foi apenas uma conversa, né? Mas as orientações, elas devem ser pautadas e valorizadas, aprender a valorizar realmente a reflexão, a discussão e as contribuições. Isso é importante na vida do pesquisador, né? Saber valorizar quem está contribuindo. Então, a coautoria, elas têm que refletir o que aquele coautor contribuiu, né? Isso não importa, pode ser 10, 20, ou até menos, 2, 3, mas tem que refletir isso, né? Só para deixar mais claro essa questão. Muito obrigado. Muito bem, eu também gostaria de agradecer por esse belo momento que tivemos aqui, uma rica discussão. Eu aprendo muito com essas discussões, eu estou aqui aprendendo também, muito mais do que transmitindo, né? Nesse ponto que o professor Evaldo tocou agora, eu assino embaixo, né? Eu concordo plenamente. Não podemos ir de 8 a 80 ou de 80 a 8, sob o risco da gente acabar criando outros problemas, digamos assim, né? Eu acho que trabalho em equipe é extremamente importante, né? Na pesquisa, a gente só consegue avançar se a gente realmente trabalhar em cooperação, em colaboração. E uma prática, uma política que eventualmente venha a desestimular isso na autoria de artigos científicos pode ter um efeito danoso, né, no sistema. Então, não é isso, é muito mais do que o professor Evaldo destacou, eu assino embaixo, também concordo com esse aspecto. Eu acho que hoje aqui nós tivemos a oportunidade de fazer uma bela reflexão. Observei na lista de participantes aqui, tem várias pessoas conhecidas, amigos que estão nos prestigiando, então agradeço também. Eu estou à frente do CONFAP há aproximadamente 1 ano, e durante esse período a gente procurou colocar esse tema na pauta das discussões em todas as fundações de amparo à pesquisa. Eu acho que vamos continuar
né? Como o professor Luiz Henrique comentou, temos que falar sobre isso a todo momento, temos que destacar, temos que realçar a importância disso, né? Eu acho que a Turnitin pode contribuir, está contribuindo, na verdade, e pode contribuir ainda mais, até porque oferecem algumas, né, para algumas situações, ferramentas extremamente úteis, importantes, né, para questões relacionadas à ética na elaboração de textos, né, na elaboração de documentos, na elaboração de projetos, de artigos, etc. Então, só agradecer, né? Só quero agradecer mais uma vez por essa parceria com a Turnitin, né? E pela oportunidade de a gente estar aqui. Agradecer aos participantes, à plateia aí que é numerosa, né? Que veio nos prestigiar também, e desejar que a gente tenha outras oportunidades como essa para aprofundar um pouco mais esse tema de grande importância para toda a comunidade científica e a sociedade como um todo. Muito obrigado. Nós da Turnitin que agradecemos toda a parceria. Professor, agradecemos vocês terem aceitado o nosso convite para esse excelente debate na tarde de hoje. E quero lembrar a todos que de 24 a 48 horas após o evento vai ser enviado para o e-mail cadastrado um link para a gravação do evento e também um link para que vocês possam gerar o comprovante de participação. Muito obrigada a todos e uma boa tarde.